o New York Times fez uma reportagem, esses dias a gente até estava conversando no grupo de Inter, sobre a abertura para a visita de russos à Coreia do Norte, para um resort de turismo, e inclusive uma influencer fez ali uns vídeos e ela conta exatamente que eles entram no ônibus, esse ônibus é isolado, eles depois não podem conversar com a população local, eles estão na mesma praia, mas ela tem que ficar afastada do resto das pessoas ali, porque não pode ter nenhum contato entre esses turistas, e eram turistas russos selecionados pelo governo norte-coreano, mas o governo norte-coreano desistiu de fazer esse turismo outras vezes, enfim, eles até construíram um resort e tudo, e isso tem a ver, Américo, até com uma pergunta até que eu estava vendo aqui no chat, o Alessandro perguntando assim, como evitar que o mundo inteiro, ou boa parte dele, se transforme em uma terrível distopia high-tech, estilo Kim Jong-un. E aí aproveito também para te passar uma outra pergunta sobre como o Trump deve ver esse encontro entre Kim Jong-un, Putin e Xi Jinping. Essa primeira pergunta é assustadora, né? Porque nós temos agora, de fato, a tecnologia para que os governos que tenham interesse em, de fato, fazerem isso. Eles, de fato, aumentarem drasticamente o controle dos seus cidadãos, ampliarem essa questão da lavagem cerebral. A China, por exemplo, eu tive recentemente lá, é o país que hoje mais tem câmeras controlando a sua população. Eles têm esse recurso. Você anda em Pequim, por exemplo, perto da Praça da Paz Celestial, você não pode mais pisar. Os turistas não podem andar pela Praça da Paz Celestial, onde vai acontecer justamente essa parada militar. Só em ocasiões especialíssimas. Eu tive lá, por exemplo, na visita do presidente Lula, aí pude passar pela praça. Quando a primeira vez que eu fui para a China, já muito tempo atrás, 1995, era possível você visitar a Praça da Paz Celestial com muitos agentes de segurança paisana. Hoje, essa praça está completamente fechada, todos os postes nas proximidades e todo o centro de Pequim, na verdade, tem muitas câmeras. Eu não estou falando uma câmera de segurança para cada poste, eu estou falando de 5 ou 6. Você conversa com os chineses, por exemplo, e eles falam, não, isso é maravilhoso, porque garante a segurança da nossa população. Não tem mais nenhum assalto, como se a China também fosse o lugar mais violento do mundo em relação ao assalto. É assim que o governo chinês vende essa ideia e controla rigorosamente tudo o que está acontecendo. Eu tentei, por exemplo, fazer entradas ao vivo no meio da rua, em Pequim, e tive problemas, gente ligando, tirando foto. Quem é esse sujeito aqui com um microfone da CNN entrando, falando uma língua que eu não conheço, e o cidadão tirando foto da minha entrada ao vivo enquanto eu falava, ligando para algum lugar, era provavelmente algum agente ligando para a polícia. Portanto, eu estava sempre também andando com a credencial, deixava a credencial à mostra para todo mundo ver que eu tinha uma credencial formal do governo chinês, mas muitos lugares, em Xangai também, não conseguíamos trabalhar. Xangai tem lugares maravilhosos perto do Rio, por exemplo, é um exemplo aí da tecnologia chinesa, inclusive, e eles estão te controlando o tempo inteiro, estão aumentando esse controle. Por isso, eu vejo com muita preocupação também o desgaste e a erosão da democracia no mundo ocidental, que é o principal adversário desses regimes autoritários todos, e é muito preocupante que a gente veja essa polarização e o desmonte de muitas democracias, muitos líderes trabalhando efetivamente para corroer a democracia nos seus países. Gente que está tentando se apoderar das máquinas burocráticas dos países. A gente vai falar mais disso daqui a pouco. Mas é um estilo muito parecido com outro país desses. O Lorival falou bastante da Coreia do Norte, eu dei essa ideia da China, um pouco até como é trabalhar lá e tal. E a Rússia é um grande exemplo para mim recente de como um líder político, ao longo do tempo, vai corroendo os valores democráticos daquela sociedade. O Putin foi se instalando lentamente dentro da estrutura do Estado russo, depois do curto período que eles tiveram, de fato, uma democracia, que infelizmente foi com o Yeltsin, e era uma bagunça sensacional, também tive na Rússia nessa época,
1994 foi a primeira vez que eu fui para a Rússia, era uma tristeza. Você via aquelas senhoras pedindo esmola na rua porque tinha acabado qualquer estado de bem-estar social com o colapso da União Soviética. E o Putin foi se aproveitando disso para ir controlando a imprensa. Então ele começou, e eu vi muito de perto esse processo, trabalhei com isso, fui à Rússia muitas vezes, na época que eu trabalhava na BBC, com os colegas russos, chefiei em um determinado momento o departamento que cuidava também da Europa, e fui vendo como ele foi destruindo a imprensa, por exemplo, dentro da Rússia, a imprensa livre, e ele foi aos poucos, ele sabia que ele tinha tempo. Primeiro eliminou a imprensa escrita, a televisão, porque todo mundo assistia a televisão, o rádio, a imprensa escrita, até que ele passou a controlar, por exemplo, toda a internet. E essa última pergunta é interessante também, rapidinho, como o Putin deve ver esse encontro? O Putin, ele deve ver, como o Trump, perdão, eu vivo, é um ato falho que eu tenho, sensacional. É um ato falho, Américo. O Trump com o Putin. É porque eu Daria vejo... um outro episódio do Fora da Ordem, esse ato falho. Podíamos, hein, fazer comparações, Trump e Putin, mas, enfim, o Trump deve ver, por um lado, com muita preocupação, porque ele sabe que esses 3 líderes não são confiáveis, que eles são grandes rivais dos Estados Unidos, que eles também trabalham para solapar muito da influência americana, que foi construída graças aos valores democráticos dos Estados Unidos, que precisariam ser preservados. Por outro lado, ele tem uma admiração já declarada por algum desses líderes, né, em especial pelo Putin. Achar o Putin, de fato, um líder que modernizou a Rússia, etc. Então, eu acho que ele sabe do risco disso, mas ele também vê alguns valores nesses líderes. Só para concluir, rapidinho, a gente, de vez em quando, fala aqui dos livros, né, que podem ajudar e tal. Eu acabei de ler recentemente um livro sobre a China, chamado O Imperador Vermelho, Xi Jinping e a Nova China, do Michael Sheridan. É um jornalista britânico, trabalhou muito tempo na China, e ele descreve um pouco do que o Lorival estava falando aí, as famílias poderosas na China, que até hoje dão as cartas. O pai do Xi Jinping, por exemplo, era um cara que foi muito poderoso, ajudou na Revolução, caiu em desgraça, voltou. São famílias que dominam a política chinesa. É muito interessante esse livro. Muito bem. Queria só falar uma questão sobre essa distopia tecnológica. Eu também estive na China em 2019, era aniversário da Revolução comunista e tal, e eu lembro que era impossível usar a internet. Eu cheguei a quebrar o meu dedinho do pé, porque a gente não conseguia baixar os aplicativos para pedir, tipo, transporte, coisa do tipo, e as estações de metrô estavam fechadas. Então a gente teve que andar, eu e meu marido, a gente andou muito, e eu voltei com uma contusão no pé, de tanto que a gente andou, porque as estações estavam fechadas, esse controle todo. E eu lembro que, bom, até hoje tem, né, um aplicativo lá que é o WeChat, né, e eu tentei de todo jeito entrar no WeChat. Eu lembro de estar no café e pedir para uma menina, eu falei, por favor, eu preciso de 2 indicações para entrar no WeChat. A menina começou a me ajudar e, de repente, ela falou, não, acho que é melhor eu não te ajudar. Ela desistiu no meio. Então, assim, eles também, né, têm isso. E eu lembro que, como era aniversário, né, da Revolução Comunista, eles estavam nas ruas e curtindo e felizes, e eu lembro de sentir muito essa sensação do quanto que a população está alienada, porque eles estavam verdadeiramente felizes. É que nem o Lori estava falando da menina cantando, né? Eles realmente, assim, né? Eu vi com os meus olhos ali de perto as pessoas curtindo, indo às ruas, festejar e comemorar, porque também são pessoas que não têm acesso à informação que vem de fora. E para trazer uma